Pronto, então vamos conversar um pouco, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão aqui de números primos, né? Tentar construir uma solução para ela. Um ponto bem interessante dessa questão é que ela existe várias formas de resolver, certo? Eu vou tentar resolver de uma forma bem didática e de uma forma em que a gente resgate a definição de números primos e tente construir um algoritmo baseado nessa definição de números primos, beleza? Então, em essência, a questão diz assim, ó, desenvolva um programa que recebe um número natural não nulo e determina se ele é primo ou não. O programa deve imprimir a mensagem é primo, caso o número seja número primo, e não é primo, né, sem acento, né, caso contrário, beleza? Então, basicamente, é receber o número, faz uma análise em cima desse número, né, e define se ele é primo ou não, beleza? Ok, mas como é que a gente vai definir que um número é primo, né? Como aqui no código, no nosso algoritmo, qual é o algoritmo que a gente vai utilizar para definir se o número é primo? Vamos para a definição básica de número primo, né? Na matemática, né, matematicamente falando, um número é primo se ele tem apenas dois divisores, né? É o 1 como divisor e ele mesmo como divisor. Então, observando essa definição, a gente vai ter que encontrar os divisores, né? Quais são os divisores do número de entrada, né? Que a gente está usando, né? Desse número que a gente está recebendo como entrada. E aí, recebendo esse número como entrada, a gente vai encontrar os divisores. E, considerando que ele só tem dois divisores, um e ele mesmo, então a gente vai fazer um contador. Então, a gente vai pegar duas definições aí também, né? A definição de um contador, né? E a gente vai pegar também na programação, né? Usando a lógica aqui, a gente vai usar a lógica de contador e a lógica também para encontrar divisores de um número, beleza? Aí outra questão também, eu estou dizendo que eu quero saber quais são os divisores daquele número, né? Então eu vou olhar todos os números entre um e ele mesmo, né? Então vou olhar, por exemplo, se o número aqui, ó, botar o número, se o número é 4, quais são os divisores de 4? Aí eu vou perguntar, vou verificar se o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Quais são os divisores desse número, né? É, Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que... é, Acho que tem alguém com o microfone aberto aqui. Pessoal, se puder fechar o microfone. Beleza? Vamos lá. Aí tem... Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho o... Sim, eu preciso verificar quais números, né, realmente são os divisores. Então, eu vou analisar todos os números entre um e o próprio número. Considerando que o número é 4, então vou analisar 1, 2, 3, 4. Se for 10, aí eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entendeu? Então, todos os números entre um e aquele número. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, então, é pegar o número, vou chamar de número n, var n igual a passe int, né? Ele fala que é o número inteiro, né? Número natural, vou usar um passe int, tá? E, ok, vou capturar esse número. Entre com um número natural. Beleza. Então, aqui eu terei este número em n, certo? Ok. Aí, qual é o próximo passo? Eu vou utilizar uma repetição para, digamos, obter todos os números entre um e ele mesmo, né? Então, eu posso usar um for para capturar em uma variável, que essa variável vai ser um contador, né? Então, eu vou pegar um contador, var i, vou chamar de i, né? Esse número. Ele começa de 1, então eu vou obter 4. Todos os números, né? I, todos esses números i, até que i seja menor ou igual, até que seja menor ou igual a n, né? Então eu quero em uma variável
poder observar cada número que existe entre 1 e ele mesmo, né? 1 e n. Vou chamar de n aqui o número primo que eu tô, ou o número que eu estou analisando para saber se é primo ou não. E aí, ok, eu vou ter que passar de 1 em 1, né? I recebe I mais 1. Então, a cada repetição, eu terei em I um novo número. Eu vou ter o 1, depois o 2, o 3, e 4, 5, até chegar no N. Beleza? Então, I recebe 1, I menor que N. Menor igual. Tinha errado a ordem aqui, certo? Menor igual a N. Beleza, pronto. Então, ok. Temos aqui os números. Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar cada número desse, né? Qual análise que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse I e você, número I, né, é um divisor, né, de N. Então, se é um divisor, eu posso pegar N dividido por I, vai dar um número, o quê? De resto, zero, né? Se eu pegar esse I, né, e pegar N, né, dividir por I, pegar N, dividir por I, e o resto da divisão for zero, significa que esse I é um divisor de N, né? A divisão dá zero, sobra zero. Ok, então eu vou precisar um contador, né? Conta divisores. Vamos chamar aqui, ó, var conte divisores. Por enquanto eu tenho nenhum divisor, certo? Antes da análise. E durante a análise, toda vez que eu encontrar um divisor, toda vez que eu encontrar um divisor, eu vou incrementar essa variável, conte divisores. E aí vou somar mais um. Beleza? Pronto. Então, fiz a minha análise para cada número entre 1 e n, certo? Toda vez que eu encontrei um número, eu contei esse número, certo? Toda vez que eu encontro um divisor, eu conto. E agora, no final de tudo, se esse contador tem que estar em quanto? Tem que estar em 2, né? Que são o 1, ele só pode encontrar o 1 e ele mesmo. Então, tentar fazer aqui bem próximo da divisão ou da definição matemática. Então, se divisores igual a 2, né, significa o quê? Se divisores chegou em 2, é porque ele só tem dois divisores, né? E se só tem dois divisores, então esse número será primo. Então, vou alertar aqui, ó, vou mostrar, é primo. Caso contrário, né, ele passou por 1 e n, né, e encontrou mais de dois divisores, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, alerte, não é primo, né? Encontrou mais de dois divisores, ou encontrou, no caso do 1, ele só tem um divisor, né? Beleza? Então, se o contador ficar em 1, por exemplo, se o usuário digitar 1, não vai ser divisor. Se tiver dois divisores, 1 e ele mesmo, fora o 1, ele vai ser primo. Apenas dois divisores primo. Diferente dos divisores, não é primo. Beleza? Vamos fazer um testezinho aqui. Ficar se tá razoável. Pronto. Então, teste é realizado. Aqui tem vários casos de teste, né? Então, depois vocês vão analisar. Depois analisem com calma esses testes, certo? Vou parar o vídeo aqui e a partir de agora é com vocês aí para analisar com calma.